Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez aqui nas quartas-feiras do canal do Observatório da TV trazemos as curiosidades da TV, mas hoje num formato um pouco diferente. Eu vou falar hoje num nível muito pessoal aqui do meu relato, 7 novelas que, na minha humilde opinião, você pode e deve aproveitar das muitas que estão já disponíveis no Globoplay. Caso você não conheça, você pode assistir. Caso você já tenha visto, vale a pena ver de novo. Vamos saber quais são. Antes de falarmos aqui das curiosidades da TV, o meu pedido de sempre a todos vocês, caso não sejam inscritos ainda no canal, inscrevam-se, ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Todo dia de segunda a sexta-feira publicamos um diferente, Comentem sugerindo temas para nós, compartilhem com outras pessoas, deixem o seu like, tudo isso é muito importante para que o nosso canal siga crescendo cada vez mais. Obrigado a todos. Como eu disse, hoje um formato um pouco diferenciado, Porque em geral, nas curiosidades da TV, eu falo aqui com vocês, pegando um gancho, um lançamento do Globoplay, uma reprise, um aniversário, qualquer coisa assim, e trazemos aspectos dessa novela, Mas nesta semana eu tive essa ideia de propor para você que nos assiste aqui, 7 novelas mesmo, sem contar minisséries, séries, nem nada, 7 novelas e 7 novelas brasileiras que estão no Globoplay e que eu indico para você assistir, Vamos ter agora alguns feriados, quem sabe se você não tiver pego ainda essas novelas para ver, é uma oportunidade. E é claro que não dá para matar em 1, 2 dias ainda que você fique 24 horas vendo, Mas você começa e vai acompanhando no seu tempo. E é claro que vocês podem discordar de mim, obviamente, lista é uma coisa muito particular, Você pode deixar aqui embaixo, Fábio, essas 7 eu não concordo, eu indicaria essas outras 7 aqui. Tudo bem, não tem nenhum problema. E outras listas como essa a gente pode fazer também, outras 7 sem ser aquelas primeiras, conforme as semanas, os meses vão passando, Eu indico para vocês as seguintes novelas, 7 do catálogo do Globoplay. E baseado, claro, não só no meu gosto pessoal, mas também na representatividade dessas histórias, principalmente para quem não as conhece, não as viu, e para que possa tentar entender, sempre lembrando do contexto em que elas foram feitas, etc., por que são novelas tão importantes, tá bom? Eu indico para vocês, em primeiro lugar, a novela O Bem Amado, do Dias Gomes, que é de 1973 e até aqui é a mais antiga disponível no catálogo do Globoplay e foi a nossa primeira novela gravada em cores. É uma novela protagonizada pelo Paulo Gracindo, num personagem que se tornou histórico, até hoje é referência quando a gente fala de grandes personagens e de grandes políticos da nossa ficção, que é o Odorico Paraguaçu, um safado que é prefeito de uma cidade chamada Sucupira, na Bahia, onde ninguém morre, Ironicamente, ninguém morre e ele não consegue inaugurar um cemitério, o bendito do cemitério que ele prometeu construir se fosse eleito prefeito. Foi eleito, construiu e não consegue inaugurar. Então ele começa a articular várias tramóias para ver se morre alguém e ele consegue inaugurar o cemitério, É claro que tem gente que é contra isso, saca a intenção dele e atrapalha, Principalmente o médico, Dr. Juarez, que é o Jardel Filho, que interpreta. Essa é uma novela muito importante, não só por ser de quem é, do Dias Gomes, não só por ser um dos trabalhos de direção do Regis Cardoso, ter esses 2 atores aí à frente do elenco, também com Emiliano Queiroz, Sandra Brea, Ida Gomes, Dirce Miliati, Dorinha Duval, Gracindo Júnior, Maria Cláudia, Zilka Salabei, enfim, mas porque ela é muito representativa de um modo de fazer novela daqueles tempos, com uma temática que não é exatamente romântica, tem casais, enfim, mas O Bem Amado não é uma novela tradicional, uma novela que fala de amor, de um casal atrapalhado por uma vilã que fica doida e essas coisas. Não. Vejam O Bem Amado. A segunda, eu indico, também dos anos 70, uma novela da Jeanette Claire,
que curiosamente também é a primeira em cores, mas do seu horário, o horário das 8 da noite. Pecado Capital. Pecado Capital foi exibida entre 1975 e 1976, teve direção do Daniel Filho e também do Jardel Mello, e para muitas pessoas é a melhor novela da Jeanette Claire. E olha que nós estamos falando da autora que mobilizava o Brasil em torno das suas novelas, entre os anos 70 e 80, no finalzinho dos anos 60, atravessou a década de 70 e pegou o começo da década de 80 ainda com as novelas dela, consagrando-a com o título de Nossa Senhora das Oito, para que os mais jovens aí tenham uma ideia, né? E Pecado Capital é considerada a melhor novela dela porque não só conseguiu ser muito romântica, Jeanette era muito romântica e transmitia essa sua maneira de ver as coisas para os personagens, claro, mas ela começou também a incorporar, a partir de Pecado Capital, uma crítica ao momento do Brasil, uma reflexão, se não uma crítica, sobre as relações sociais ali mais profundamente do que só em termos amorosos, né? E em termos amorosos já é difícil de fazer bem feito, como ela fez muitas vezes, né? Não desmerecendo de maneira nenhuma as novelas românticas, inclusive uma novela eminentemente romântica, que também tem muito de política, está lá já no Globoplay na sua versão colorida de 86, que é Selva de Pedra, que eu indico fora dessas 7, uma indicação bônus, por assim dizer, já citando de agora. Francisco Coco, Beth Faria, Lima Duarte, Débora Duarte, Milton Gonçalves, Rosa Maria Moutinho, Denis Carvalho, Mário Lago e um elenco fabuloso fazem de Pecado Capital uma grande novela que começa contrapondo um homem muito rico, mas que não tem companhia, não tem amor de ninguém, que é o Lima Duarte, o Salviano, e um homem pobre que trabalha como taxista e tem a sua vida totalmente modificada por encontrar no banco de trás do carro uma maleta que foi esquecida e dentro dela o fruto de um assalto a banco, 800 mil cruzeiros, que naquela época era uma grandíssima fortuna. O que fazer? Como agir? E ele toma atitudes que a gente vai, às vezes, se identificar, às vezes não. O que será da vida desse rapaz, o Carlão? Vejam Pecado Capital, se vocês não conhecem. Quase caí aqui do meu banco agora, mas tudo bem. Outra indicação, a terceira, já dos anos 80, essa novela, Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu. Essa é uma novela de 1983 e tem direção do Jorge Fernando e do Guel Arraes. Não foi a primeira novela que eles dirigiram, mas foi a primeira novela sobre a qual eles tiveram mais ingerência, dominaram mais a direção da novela. Antes, trabalhavam sob o guarda-chuva da direção do Roberto Talma, basicamente. E Guerra dos Sexos, eles tiveram a confiança do autor e da casa para conduzirem por si. Havia um supervisor, que era o Paulo Biratã, mas não tão presente ali na condução da história como o Roberto Talma em trabalhos anteriores do Guel e do Jorge Fernando. Guerra dos Sexos fala sobre esse momento do começo dos anos 80, com as mulheres avançando na sua participação na sociedade, no mercado de trabalho, se liberando, inclusive sexualmente, né? E vítimas de atitudes e armações e golpes de misóginos, de machistas, enfim, tudo centrado num tom de humor, né, mas claro, para fazer pensar, e a partir de dois primos que se amam, relutam em aceitar isso e disputam o patrimônio da família, até com gincana e aposta, e que vai parar na justiça, enfim, porque eles querem provar que, de um lado as mulheres e de um lado os homens, são mais competentes uns do que os outros. As mulheres lideradas pela Charlot, que é a Fernanda Montenegro, e os homens pelo Otávio, que é o Paulo Altran. Reunidos aí pela primeira e única vez das suas vastas e respeitadíssimas carreiras. Fernanda e Paulo. E nesse elenco excelente, nós temos ainda a Glória Menezes, o Tarcísio Meira, Lucélia Santos, Mário Gomes, Hélio Souto, Yara Amaral, grandíssima Yara Amaral, Ari Fontoura, Cristina Pereira, Fernando José, Leina Crespe, Carlos Zara, numa participação especialíssima, Sônia Clara, enfim. Vejam Guerra dos Sexos. Quarta indicação, se você não viu, veja Roque Santeiro, do Dias Gomes, e escrita também pelo Aguinaldo Silva. Essa novela é de 1985
e representa historicamente um grande marco na televisão brasileira, porque foi censurada em 75 e 10 anos depois, quando chegou ao público, se tornou o maior sucesso da história da televisão brasileira. É uma novela que, quando me perguntam, eu gosto muito dessa novela, minha novela preferida. Não é Tieta, não é Vale Tudo, não é Avenida Brasil, é Roque Santeiro. E as pessoas me perguntam por quê, e eu digo que é porque é uma novela que tem de tudo sem se encaixar em gavetinha nenhuma, né? Ela é romântica, ela tem romance, mas não é romântica, ela tem política, mas não é uma novela seríssima, ela tem comédia, mas não é uma novela, uma comédia propriamente, ela tem momentos de drama muito intensos, mas não é um dramalhão, não é um melodrama, como estão chamando aí outros projetos, mas enfim, né? E Roque Santeiro é uma novela que é fundamental no currículo, digamos assim, de qualquer noveleiro, não só pelo seu grande sucesso, pelo seu significado histórico, pelo seu ótimo elenco liderado pelo Lima Duarte, pela Regina Duarte, pelo José Wilker, mas também porque é uma novela que nos ajuda a entender mais camadas dessa relação da novela com o poder, da novela com o próprio povo e o seu significado para um momento do Brasil, né? Esse significado permanece com o passar do tempo, né? Mas a gente não pode esquecer que aquele Brasil criticado pelo autor, aquele Brasil que ele focaliza a partir de uma jogada que trata de manipulação do povo pela religião, ele se pode estar ultrapassado, e eu não acho que esteja, em um ponto ou outro, está mais atual do que nunca em outros. Roque Santeiro, para quem não viu, é uma coisa assim obrigatória, né? Já falamos de O Bem Amado, de Pecado Capital, de Guerra dos Sexos, Roque Santeiro. Quinta novela. Recomendo a vocês com muita força uma novela chamada Mulheres de Areia, de 1993. Infelizmente, a versão original de 1973 não está disponível, né, para a gente assistir, nem no Globoplay, nem em lugar nenhum, só uns poucos trechos. A novela não foi preservada, foi produzida pela TV Tupi, mas essa versão da TV Globo de 1993 é o que a gente pode chamar até de versão definitiva. Ela fez muito sucesso, respeitou a obra, foi feita pela sua própria autora, Ivani Ribeiro, essa nova versão, né, com a Solange Castro Neves trabalhando junto com ela. A direção foi do Wolf Maia e tem um trabalho que sempre será lembrado. É aquela história da internet, né? Você sempre será famosa. Pois é, Glória Pires, você sempre será famosa por ter feito Ruth e Raquel, as duas gêmeas, ícone de gêmeas na televisão, né? Que acabam se envolvendo com o mesmo rapaz, o Marcos, que é o Guilherme Fontes. Ele gosta muito da Ruth, mas a Raquel rouba ele da irmã, casa com ele, todo mundo é infeliz e ela só é ambiciosa, quer saber de dinheiro, de status, enfim. O pobre do Marcos não consegue se livrar dela, aí as duas meninas sofrem um acidente de barco, o barco vira, uma é salva, a outra não, mas ela não morreu, enfim. Se você não viu, isso que eu estou falando assim, não é spoiler, né, gente? Porque eu estou indicando e eu preciso dizer por quê. E também porque, né, tem 30 anos, negócio de 30 anos não tem spoiler, né? Mas mesmo sabendo o que acontece, porque você já viu um pedacinho ou outro, sua mãe já te contou, enfim, vale a pena você ver como essa história é construída, as ótimas atuações de um elenco que tem Nissete Bruno, Paulo Goulart, Raul Cortez, Carlos Zara, Heloísa Mafalda, Suzana Vieira, Adriano Reis, enfim. Vejam Mulheres de Areia. Recuando um pouco aí na nossa linha do tempo, pulei para Mulheres de Areia, no sexto patamar aqui da nossa indicação, temos uma novela do Lauro César Muniz chamada O Salvador da Pátria. Eu poderia falar Roda de Fogo, mas eu vou falar O Salvador da Pátria, que é de 1989, porque não só ela também é uma das novelas mais vistas da história da Globo, como ela tem um dos personagens mais poéticos e bem construídos e bem interpretados e que nos faz pensar em muitas dimensões da nossa vida acompanhando a sua trajetória, que é o Sassá Mutema, interpretado pelo Lima Duarte brilhantemente, como aliás qualquer coisa que ele faça, né? Ele faz um bandido lá que está preso na cadeia no Partido Alto
Em pouquíssimas cenas assim você já esquece completamente que aquele homem foi o Zeca Diabo, foi o Sassá Mutema, foi o Senhorzinho Malta, É uma coisa sobrenatural o talento do Lima Duarte. E esse Sassá Mutema, um boia fria, analfabeto, que aprende a ler, aprende a escrever, entende muito bem o mundo à volta dele, chega a ser prefeito da cidadezinha onde ele mora, Tangará. Ele serve para nos mostrar que nem tudo está perdido em relação a ninguém. Esse Sassá Mutema tem uma trajetória das mais improváveis, mas não das mais impossíveis. Como a própria novela gerou comentários na época, enfim, e tem um dos melhores elencos já reunidos. Nos anos 80, nos anos 70, falar em grande elenco de novela é meio que chover no molhado, né? Mas o Salvador da Pátria tem Francisco Coco, Suzana Vieira, Lúcia Veríssimo, Bete Faria, José Wilker, Maiara Magre, Cláudio Cavalcante, Lucinha Lins, Cécio Thierry, Mário Lago. Novela com Mário Lago é sempre boa. E no sétimo lugar, não, porque não é um ranking, né? Mas na sétima indicação, para nós fecharmos aqui esse vídeo, eu gostaria de recomendar a vocês que assistissem uma novela que está no Globoplay e que ela não é tão antiga quanto essas outras, né? É uma novela chamada Belíssima, do Silvio de Abreu. Essa novela, tem muita gente que tem reservas em relação a ela, enfim, ela foi exibida entre 2005 e 2006, foi um grande sucesso. Na internet tem gente que diz que não, né? Levado pela reprise ou por qualquer coisa assim. As chamadas da reprise criaram meio que um ranço, né? É do Silvio de Abreu, esse sabe tudo e tal. E sabe, se não tudo, muita coisa mesmo. Essa é uma novela que ela parte de uma estrutura que emula as grandes tragédias gregas para relacionar núcleos familiares que estão diretamente ligados a uma empresária chamada Júlia, que é a Glória Pires, a avó dela, uma megera, que é a Bia Falcão, Fernanda Montenegro, e é um homem que se apaixona por ela, um grego que vem para o Brasil atrás de um filho que ele sabe que tem, o rapaz já tem 40 anos, e ele não conheceu, que é o Nicos, o Tony Ramos, né? E esse filho dele é o Leopoldo Pacheco, o Semil, que foi criado pelo Lima Duarte, Nicos Murat, né? Ele pensa que é o pai desse filho mais velho da mulher dele, a Katina, que é a Irene Ravache. Belíssima, é uma novela que tem uma história muito bem construída a partir desses núcleos familiares que estão ali muito ligados. Tem gente que reclama que todo mundo é irmão, é neto, é filho, é pai, é tio, né? A novela é isso, né? Todo mundo acaba meio parente, meio amigo, meio vizinho em novela. Então, se todo mundo pode, o Silvio de Abreu também pode. E dos anos 2000, essa novela é um dos pontos mais altos. Claro que na minha opinião, mas não só na minha, como vocês já devem ter visto outras pessoas dizerem, principalmente na própria época. Não é porque uma novela não é falada assim depois de uns anos que ela deixa de ser um sucesso, deixa de ter sido vista, querida, comentada, enfim. A gente precisa ter cuidado quando faz esse tipo de afirmação sem parar para pensar um pouco. É isso, gente. Curiosidades da TV, nessa semana um pouco diferente, indicando para vocês 7 novelas que eu acho que vocês, não digo que devam, mas podem ver no Globoplay. Quem sabe futuramente a gente não faz um outro nesse mesmo estilo. Espero que vocês vejam. Se gostarem, me digam aqui. Se não gostarem, me digam também. Me digam por quê. E assim a gente vai se integrando cada vez mais aqui no Observatório da TV. Um abraço. Tchau.